Fala galera, tudo bem? Hoje o nosso programa traz um convidado especial, amigo meu, Luiz Carlos, o Kaká, atleticano. Pai dele foi jogador, o filho está começando a jogar, menos ele. E aí nós vamos falar de Minas Gerais, vamos falar de futebol brasileiro, vamos trocar ideia nesse intercâmbio. Kaká, seja bem-vindo. Prazer, Alexandre. Muito obrigado pelo convite aí. Eu não sou um expert em futebol, não. Mas, como você falou, tem algumas histórias aí interessantes, algumas aí até para falar do Santa Cruz um pouquinho, a história do meu pai e também do meu filho aí que está começando no futebol de base de várzea. Até aproveitar e mandar um beijo, João, meu filho, que joga no Pitangui, base lá em Minas Gerais. Um abraço para o Mateuzinho do Itabirito também, um jogador que está se revelando aí. E vamos bater esse papo aí, Alexandre. Tá bom. Kaká, me fala, teu pai foi goleiro. Goleiro. Atlético? O meu pai jogou em vários times, mas principalmente no Atlético. A inauguração do Mineirão, inclusive, tem uma foto, uma ponte que foi feita com ele na propaganda. E ele jogou de 63 a 65 no Atlético. E teve pequenas passagens, um pouquinho pelo Palmeiras, aqui em Pernambuco pelo Santa Cruz. Então teve essa carreira aí como titular do Atlético, teve uma carreira boa lá. E ele tem um caso interessante aqui de Pernambuco que eu gostaria de contar, depois o pessoal do Santa Cruz poderia confirmar. Eu fui empresário aqui, apesar de ser de Minas, eu fui empresário aqui em Pernambuco, em Recife, e quando eu vim para cá eu falei, pai, estou montando um negócio em Recife, o que o senhor acha? Ele falou, filho, tem que tomar cuidado, porque eu quando joguei futebol lá, teve uma final do campeonato, eu defendendo um pênalti pelo Santa Cruz, e tomei o gol do pênalti. E a torcida do próprio Santa Cruz invadiu o campo e eu saí correndo direto para o aeroporto e até hoje não recebi meu salário de Santa Cruz. Então tome cuidado lá para fazer negócio em Pernambuco. Aí é uma brincadeira que ele falou, mas com todo respeito aí. E depois eu quero até checar se isso aí foi fato realmente. Aí seu pai foi goleiro, atleta, tudo. Você não enveredou pelo futebol, né? E seu filho agora trabalha já está num clube de futebol trabalhando. Que idade tem ele? Meu filho tem 12 anos. Pois é, a história é essa. Eu realmente não fui para esse lado, fui me tornar empresário aí, né? E aí eu queria falar um pouquinho até de outro programa, né? Com o Dr. Guilherme, que esteve aqui, falando sobre peneira, etc. Eu queria falar sobre a alegria de ser pai de um jogador de base. Como que é legal você participar de ver o seu filho. Meu filho começou com 7 anos, está com 12, já passou pelo América de Minas, está agora no Pitangui, passou por um outro time que chama JD lá. E esse desafio em jogar em quadra, às vezes, precária, de terrão, outro dia vai jogar contra o Galo num lugar melhor, e as amizades que se fazem nesse meio, né? Então o futebol tem essa coisa que o Dr. Guilherme comentou também, tem que ser um momento de alegria, de família. Então, eu acho muito legal isso que eu estou vivendo com meu filho, de todo final de semana ter jogo, de participar de treino, de conhecer pessoas de todos os níveis sociais, desde aquele que não consegue pagar nem para ir de ônibus, até aquele que chega de helicóptero para o treino. A gente vive isso lá hoje em Belo Horizonte, no Pitangui. Então, é uma grande alegria, eu gosto. Mas tem que estar estudando também, né, Alexandre? Tem que estudar. Até para poder ser um bom atleta, tem que ter estudo. Ô, Kaká, e você... a gente sempre fala muito aqui no programa de futebol pernambucano. E hoje eu vou abrir um pouco, porque a gente também eu vou te falar um pouco do que a gente espera. Mas você está acompanhando essa transformação do Galo, falando especificamente dos dois. O Cruzeiro virou uma SAF, que o Ronaldo entrou com alguns parceiros, e que, na minha opinião, essa SAF ainda não está colhendo frutos. Não sei se vai dar certo. Achei até uma SAF barata para o tamanho do Cruzeiro. O Galo está fazendo diferente. São atleticanos, inclusive alguns amigos seus, conhecidos, que estão fazendo essa SAF, que vai ficar com torcedores do Atlético, né, alguns grandes empresários. Inaugurou o estádio, que me disseram que eu não conheço, mas disseram que é belíssimo, fantástico o estádio. Como é que você está vendo essa alavancagem do Atlético? Estádio novo, excelente estádio, e essa SAF feita pelos próprios atleticanos. Bom, Alexandre, como empresário, a nível empresarial, eu acho uma certa, eu não diria loucura, mas um difícil retorno, né? Dizem que
foi investido R$1 bilhão num estádio. Eu não consigo ver num país como o nosso, de juros estratosféricos, né, 13% uma Selic, o cara coloca R$1 bilhão, né, vai colher 130 milhões no ano. Então, eu não consigo ver empresarialmente como que isso pode voltar a retorno. Mas eu acho, assim, são grandes empresários que veem além do dinheiro também. Eu acho que tem mais coisas por trás do que isso, né? O nome da empresa, o naming rights, né? Tem bancos investindo agora 200 milhões, um banco colocou lá agora na SAF do Galo. Então, eu acho que não é só uma questão empresarial, eu acho que é uma questão de nome, de vaidade, de ego, o que é bom para o esporte. Eu fui ver um jogo do Paris Saint-Germain, Parc des Princes, em Paris, e depois eu fui na Arena do Galo. Eu acho que a Arena do Galo é melhor que o Parc des Princes. Então, eu acho assim, uma vez que o esporte já está elitizado, né, eu acho que não é o ideal. Seria ideal que todo mundo, todas as classes sociais pudessem continuar indo a campo. Mas não é a realidade mundial que está acontecendo. Na Europa já há muito tempo e no Brasil está mudando. A elite que está indo para o campo. Então eu acho bom que tenham bons estádios, você chega rápido ao estádio, tem um bom estacionamento, alimentação, bebida, tudo funciona muito legal na Arena. Então, assim, eu tenho que dar parabéns para quem fez isso. Empresarialmente, realmente não sei como virá o retorno. E a nível de time, de investimento, eu acho que também você quer treinar num time que tem estrutura, um time que tem um bom estádio, que tem uma equipe de assistência técnica, fisioterapia, tudo funciona bem. Então eu acho que atrai bons atletas, né? E temos que ver em campo o resultado, tem que vir título, né? O que vale é título. Então é o que a gente espera, é a mesma coisa. Quando o Galo contratou o Ronaldinho, deu uma virada no Ronaldinho, tanto é que o Galo foi campeão da Libertadores. Eu concordo com você que tem que vir time grande, ele, claro, quer estar com as contas em dia, está com investimento, está superavitário, né, dando lucro, mas tem que ver título. O torcedor, ele abraça as conquistas, né? Todo mundo, o torcedor também mudou o perfil, ele cobra boas gestões responsáveis, mas cobra também títulos. Eu tenho uma visão sobre o time do Atlético bem interessante, assim, um pouco diferente, interessante não é o termo. Eu acho que ele é o meio termo entre hoje dois ícones no Brasil, que é o Palmeiras e o Flamengo. O Atlético tem um time caro, com uma qualidade técnica boa, muito parecida para brigar com o Flamengo. Acho o Flamengo melhor tecnicamente, mas o Atlético tem um bom time. E ao mesmo tempo, agora com a chegada do Milito, ele está tentando trazer uma obediência tática e, vamos dizer, cognitiva mais forte, que eu não via nos outros treinadores. Eu acho que o Atlético hoje está um pouco mais consolidado, apesar do Milito não ter tido tempo de implementar a filosofia, mas você já vê a mudança de comportamento. E agora rateou, porque ele estava ganhando bem do Peñarol, e tomou 2 gols, se tivesse mais 5, 10 minutos, talvez tomasse um empate. E eu já vi a entrevista do Milito, eu já vi o tipo de pensar, ele não cobrou em público, mas eu já vi pela posição dele, que ele vai cobrar essa parte cognitiva mais forte, mas com atenção redobrada até o final do jogo, que é uma coisa que no futebol brasileiro a gente às vezes relaxa. Tá tendo essa mesma visão? Eu acho assim, o elenco é bom, por exemplo, o próprio Scarpa que chegou aí, né, tava caminhando, tal, aí fez um gol, foi bem, outro gol, e agora já fez 2. Então, assim, o elenco é bom. O trabalho dele não deu tempo realmente de a gente falar, se é mérito ou demérito, se é dele ainda, não deu. Mas eu concordo com você. E para ganhar Campeonato Brasileiro, o time precisa ter elenco bom, a parte cognitiva boa, a parte física tem que estar boa. Então, assim, o Hulk é uma potência, o Hulk tem muito físico, mas não adianta só o Hulk, né? Tá com físico bom, tem que estar todo mundo. Futebol hoje é atleta, o cara tem que ser atleta. Então, vamos ver o trabalho que ele vai fazer aí fora de campo, né? Como é que ele vai lidar com esses jogadores para que o Atlético realmente entre, ganhe e não fique correndo esse risco em final de jogo. Rivalidade com o Cruzeiro, como é que é lá? Aí eu tenho que repetir o Ronaldinho, quando tá valendo, né? Aí o Galo ganha. Então, eu acho que o Cruzeiro também, assim, a SAF do Ronaldo usa o nome dele com maestria, né? Um cara muito respeitado como ser humano, como profissional e tudo. Mas assim,
talvez ele está mirando dinheiro, porque não tem elenco o Cruzeiro. O Cruzeiro é um time muito fraco para disputar. Então eu acho que o Atlético hoje está muito superior ao Cruzeiro, muito superior, apesar de ter perdido aí 2 jogos para o Cruzeiro, mas eu acho que essa questão de ser clássico. Eu acho que o Cruzeiro não tem a menor chance de disputar campeonatos hoje, e eu acho que o Atlético tem condições de disputar. É difícil, Palmeiras, muita estrutura, muito dinheiro, um elenco muito bom, Flamengo idem, mas estamos aí na briga. Eu acho que até em termos de elenco, eu acho até que o Atlético ele é melhor que o Palmeiras. O Abel é que faz um pouco a diferença lá no Palmeiras. Eu acho que o Atlético tem alguns jogadores um pouquinho... Eu não vejo no Palmeiras um jogador como o Hulk. Acho que o Hulk no Palmeiras ia dar muito certo. Mas vejo o Palmeiras mais sólido, né? Até porque o trabalho também tem mais tempo, é mais longínquo. Mas o Flamengo tem um elenco diferenciado, mas eu acho que peca. Eu posso estar enganado, mas eu acho que com o tempo. Ponto corrido favorece muito ao Tite. Mas eu tenho eu sou precavido com o Tite. Tanto é que agora no jogo contra Flamengo e Palmeiras, ele jogou com medo do Palmeiras, perdeu o jogo. E quem tem aquele elenco, que também não acho, tem mais nome do que bola. Eu acho que tem jogador ali que está jogando muito com nome. Essa turma nova que chegou no Flamengo melhorou o time. Agora você está comentando sobre isso. Esse último jogo, Palmeiras e Flamengo, comentaram comigo. Parece que desde 2017 o Palmeiras não ganha do Flamengo. Foram 6 vitórias do Flamengo e 6 empates. É verdade. Mas quando o Palmeiras precisou de empatar, ele foi campeão de alguma coisa. O Flamengo tem, nesses últimos anos, ele tem superado o Palmeiras. Mas assim, eu respeito muito a capacidade do Abel de transformar uma situação. É um treinador que eu não apostava, me enganei redondamente, positivamente. É um cara que me surpreendeu e é um cara que vem crescendo muito. Acho que hoje ele deveria ser o treinador da seleção brasileira, na minha opinião. Porque já conhece o futebol brasileiro, conhece o jeito, apesar que tem muito jogador da Europa, mas ele tem uma obediência tática, né, e cognitiva muito forte. E eu acho que o jogador brasileiro ele não é emocionalmente fortalecido como um jogador europeu e até como um jogador argentino. Acho que a gente é mais fragilizado. Boa colocação a sua, porque vão trazer o de fora, vão trazer outro, ele já está aqui, já conhece o futebol, seria um bom treinador para a seleção. Concordo com você. E no outro programa você comentou também sobre o Neymar. Eu acho que eu concordo com você. O Neymar na seleção é um líder, é um gênio da bola, né? Não é indiscutível, mas ele tem que fazer como o Ronaldo Fenômeno fez quando teve o problema de joelho. Ele falou, vou voltar e estou com fome. Se não for assim, não vai. Mas eu espero que ele venha assim. Eu acho que na Copa que vem ele vem com fome, porque ele está precisando dar uma... Eu acho que ele vai se preparar para essa Copa. Só acho que ele não joga na frente. Vão inventar uma camisa 10 para ele, alguma coisa, porque ele não vai tomar o lugar do pessoal que está aí na frente, mais novo e jogando em alto nível nos times que tem. O Kaká, a questão do futebol brasileiro que a gente fala... E aí vai uma pergunta. Você está achando que, tecnicamente, quais são, na sua visão, tirando o Atlético, Flamengo e Palmeiras, quais são os clubes que estão investindo mais em se melhorar para o futebol? Então, por exemplo, eu vejo hoje muito forte, não sei se você concorda, o Bahia, que está tentando fazer um elenco. Eu gosto muito do elenco que o Internacional montou, não gosto do treinador deles. E acho que o São Paulo e Grêmio, eu estou naquele limbo, que talvez dê certo e talvez não dê certo. Talvez o São Paulo um pouquinho melhor do que o Grêmio, porque eu acho que o elenco do São Paulo é melhor. Qual é a tua visão? Alexandre, eu não vou fazer o comentário sobre isso, porque eu não sou muito entendido do futebol. Eu acompanho e vejo os jogos, mas eu não fico assim acompanhando como você realmente em outros estados. Então, por exemplo, aqui em Pernambuco, infelizmente, se você me perguntar, eu vejo aí, né, as discussões aí, é o Timbu, é o Sport, é o Náutico, eu não acompanho muito, eu realmente sou muito regional, fico lá vendo a minha turminha lá. Então, eu não seria a pessoa ideal para comentar sobre isso, porque eu não tenho acompanhado a fundo essa questão de quem é que está investindo mais. E lá no Atlético,
mas quando eu falo investimento é se preparando. Às vezes você não está investindo dinheiro. Por exemplo, o Atlético investiu esse ano menos em contratação. Está trazendo um treinador diferenciado, porque o Filipão não deu certo. Deu certo para o que foi proposto ano passado. Esse ano tentou continuar o trabalho, mas já sabia que não ia dar certo. E o Cruzeiro trouxe um caminhão de jogador de novo, dentro do nível que ele pensa para o futebol. Trocou o treinador, trouxe um treinador que já foi dele, de base, tinha saído e voltou, né, tentando fazer uma filosofia um pouco diferente, mais moderna no futebol. Tu acredita nesse tipo de trabalho ou um trabalho mais tradicional? Eu gosto mais tradicional. Muita invenção de moda, eu acho que não funciona. A gente já viu, você tem exemplos na Europa, você tem exemplos para seguir e ver quem é que está dando certo. O futebol europeu é diferente, o futebol agora tem a turma na Arábia aí é diferente, mas eu acho que o tradicional ainda prevalece. Então, eu não gosto de muito modismo. Então, tem times também que querem trazer treinador de fora só porque o cara é de fora está no modismo. Não, eu acho que tem que ver o que encaixa com a filosofia da diretoria, tem que levar em conta o que a diretoria do clube entende que é bom, qual que é o elenco do time para ver o que encaixa. Às vezes o treinador é muito bom, o time é muito bom, mas um não casa com o outro. Então, eu acho que é muito caso a caso. Você falou uma coisa que a gente usa um termo no futebol, se dá a liga ou não. Porque às vezes você consegue montar um elenco bom e não consegue ter um comando que encaixe. Por exemplo, eu tenho, na minha opinião, o Vitor Pereira como um bom treinador. Ele nem encaixou no Corinthians, nem encaixou no Flamengo. E ele é um bom treinador. Não deu liga. Não deu liga. Eu acho que muito culpa do temperamento dele. Ele também não está acostumado a entender como funciona o futebol brasileiro. E apesar de eu defender que o jogador não pode mandar no clube, mas eu também que estou chegando, eu tenho que entender como funcionam as coisas. Eu não posso mudar uma cultura do dia para a noite. É um aprendizado, é uma transformação. É o que o Romário dizia, né? Já chegou, quer sentar na janela. Calma. Calma. Vamos entender como que é, toda a filosofia do time, quem são os jogadores, temperamento, para poder fazer o trabalho. Agora, por outro lado, Alexandre, eu vejo assim também, o futebol tá muito ego, né? É o ego do treinador, é o ego do melhor atleta. Então, os gênios são diferentes. O Romário não treinar, o Ronaldinho Gaúcho não treinar, são os gênios. O gênio ele tem algum diferencial. O restante está muito mimimi também, né? Tem muita conversa. Eu gosto muito do que o Milito está fazendo na forma dele jogar. Acho que é um futebol moderno. Acho que o Atlético, apesar... Como é que o campeonato começou agora? Mas eu acho que o Atlético vai galgar. Ele e o Inter. Apesar de eu não gostar do treinador do Inter, o Kudê, mas ele tem um elenco muito bom que está encaixando. O Inter perdeu um jogo, inclusive, para o Atlético Paraná. Foi Atlético Paraná. Mas dominou o jogo, perdeu muitos gols, ou seja, você vai ver que aquela situação vai se melhorando. E todos eles, tanto o Atlético como eles, além de trazerem treinador, o treinador do Atlético é um cara que joga mais para frente, o do Inter joga mais recuado, mas eles investiram no futebol ofensivo, em atacantes, meias. As contratações para a parte defensiva já foi menor. Concorda com esse investimento dos times? Acha que realmente concordo? Eu gosto do futebol ofensivo. O futebol mais lindo que eu já vi até hoje foi o Brasil na Copa de 82, né? Que era ofensivo ali, Tele Santana. E esse que eu acredito que é o futebol gostoso. Não é aquele futebol de toca para cá, toca para lá, fica pragmático, só ganha jogo. É claro que o que é lembrado na história é o que ganha, o que é campeão. E tem que ter título sim, mas tem que jogar um futebol bonito, ofensivo, que agrade ao público e que traga resultado, porque esse futebol chato também ninguém aguenta, e tem muito time que está desse jeito. Então eu acho que o Atlético fez isso, o Inter você falou também, eu acho que são times que têm condições de ir longe, se não campeões, mostrando um jogo bonito, estratégico. Então estou na torcida.
Galera, o Kaká falou aqui que ele não acompanha muito futebol, tudo, mas é uma modéstia dele. Eu conheço o Kaká, a família é de futebol, ele convive muito com os investidores lá do Galo, né, e conhece, vem estudando isso, e um dos motivos da gente é trazer essa visão um pouco diferente, porque quando você tem uma visão regionalizada, às vezes a gente fica um pouco fechado para algumas coisas, né? E nessas minhas andanças, eu visitei o Atlético, né? Uma coisa que eu gostei muito foi a Cidade do Galo, que vocês mudaram lá, hoje a área é arrendada, né? Um shopping, né? Que traz recursos, e vocês fizeram um centro de treinamento, coisa que só o Cruzeiro tinha na época, um bom, que era a Toca da Raposa, que a seleção brasileira usou várias vezes, né? Anos e anos. E aí o Galo fez a Cidade do Galo, que ficou um negócio espetacular. A estrutura do Galo hoje é muito boa. Ele era sócio do Shopping Diamond Mall, recentemente vendeu para a Multiplan. A Multiplan fez a opção de compra lá e comprou. E tem esse investimento na Cidade do Galo. Então, assim, são vários campos de treinamento. Para os jovens que vêm treinar lá, tem uma estrutura de uns predinhos, apartamentos para o pessoal vir. Então, o Galo tem uma estrutura muito boa hoje. Agora, empresarialmente, de novo eu falo, o custo é muito alto, então tem que ter retorno, tem que ter título. E quando eu falo isso, galera, assim, você pensa que Pernambuco está muito longe, não era para estar. Nós já tivemos, o Náutico aqui teve uns grandes centros de treinamento, um dos melhores do Nordeste. Hoje o Sport também tem um grande centro de treinamento, né? E a gente foi ficando para trás não é por incompetência que eu quero falar, mas é por falta de visão, eu acho. O dinheiro vai ficando curto, o cara começa a ter que definir se vai para o ativo ou para o passivo, que eu digo sempre o seguinte, Kaká, a divisão de base é o ativo, é a riqueza do clube. E o profissional é o passivo, que é o mais caro, o atleta não é seu, e se você não ganhar título, você só teve prejuízo com ele, porque foi caro. E a gente, quando sai desse equilíbrio, isso repercute no resultado. Eu não acredito em clube que não revele. E tá aí o Barcelona montando o time de menino, que mais 1 ano, 2 anos, vai estar outra potência. Real Madrid investindo em jogadores do time B dele e trazendo jogadores cada vez mais jovens, principalmente da América do Sul. Então, se está investindo nos talentos novos. E aqui a gente em Recife, Pernambuco, esqueceu um pouco disso. Por necessidade, estamos tendo que fazer algumas situações. Mas, se tivesse feito esse planejamento ou dado continuidade lá atrás, porque a gente já revelou vários atletas, talvez a gente continuasse tendo bons ativos aqui para aliviar tanto, melhorar as conquistas, como aliviar o caixa. Né? Porque você vende, né? Você não tem custo em trazer, porque vem da base, é um custo mais barato. Mas aí eu não sei como é lá, porque aqui eu acho que a gente paga mal a quem toma conta do meu ativo. As pessoas que trabalham com base não são remuneradas como deveriam. Seja treinador, fisiologista, massagista, seja o que for. Quem trata hoje no futebol pernambucano com o ativo de um clube, que é a base, não é remunerado como deveria. Lá você tem essa mesma visão? Tem a mesma visão. E parabéns pelo seu comentário, porque é justamente isso. Se não tiver base, não adianta. Né? O time não revela, não gera renda, então é importantíssimo. E assim, aí um time consegue pagar R$1 milhão a um jogador profissional, mas não consegue pagar R$10 mil para um treinador de base. Então a discrepância é muito grande, né? Isso a médio e longo prazo o time sai prejudicado. Aí quando você vê os grandes times preparando, uma base de Palmeiras, uma base de Santos, algumas bases aí, faz diferença no futuro. Né, e traz resultado. E não é demais, não. É só realmente porque essa turma de base não recebe nada, né, Alexandre? São salários miseráveis para o cara cuidar do ativo do time. Né? E acho que a gente perdeu muito com os olheiros, né? Hoje eu acho que diminuiu isto, os próprios campos de várzea diminuiu, né? A meninada muito em computador, muito em telefone, às vezes tinha um potencial para estar jogando. Então, no geral, vai se perdendo. Apesar de que eu, acompanhando meu filho nos finais de semana,
campeonato aí com 300, 400, 500 meninos. Então tem muito menino bom. Tem muito craque a ser revelado, né? Então, é claro, os pais têm que tomar cuidado, a idade dos meninos, por exemplo, meu menino mesmo, 12 anos, aí o pessoal do América fez uma palestra para falar, olha, não é o momento, não vai ensinar com o empresário, não é agora, só vale depois dos 16 anos. Então, tem que tomar todos os cuidados. Mas desde a infância até se tornar profissional, tem que ter gente profissional capacitada nos times, olhando e fazendo um trabalho honesto e sério. E sendo bem remunerado. Hoje o futebol quebrou uma barreira. Todo tipo de classe, A, B, C e D, estão querendo jogar futebol. Os meninos do condomínio que antes, não, o esporte preferido, antes era a pelada que era preferida, hoje o esporte preferido é o futebol. Eu tive uma reunião com o pessoal da Secretaria de Educação daqui, uma reunião de outros negócios, conversando, e falaram que nas escolas estaduais, a parte da educação física, e depois as escolas particulares, os outros esportes estão perdendo atletas, como voleibol, basquete, e algum outro, e perdendo atletas para futsal e, se tiver, futebol de campo. Você falou agora, tem várias competições que você vai, quando junta, dá 300, 400 meninos para jogar, ou seja, esses meninos estão treinando nas escolinhas, estão treinando nessas escolinhas alternativas, que são boas também, depende do profissional que estiver lá, né? Porque o cara trabalha fundamento, trabalha... Então, a tendência do mercado revelar, eu acho que está crescendo. Perdemos os campos de várzea, mas estamos crescendo de outra forma. Acredito então, que sim. Eu acho que sempre vai ter jogador para você trazer para o seu ativo. E é um dom natural do brasileiro, né? É uma coisa fácil. Você pega aí, né, nas favelas, em alguns lugares, é fácil. Em todas as classes estão tendo, mas você vê que a classe, às vezes, menos favorecida, tem muito moleque muito bom. É muito moleque diferenciado, né? Agora, muitos não aproveitados. Então, o que eu vejo hoje? Assim, eu divido o quê? Categoria escolinha, é aquele que você vai lá, paga R$100, R$150 para o seu menino fazer uma atividade física. Se ele for muito bom, talvez ele descubra que tem os times de várzea, que é o caso igual do meu filho que está jogando. Quando você dá esse segundo passo para esses times, onde tem competições, campeonato, igual lá tem a IMEF, que é o campeonato mineiro lá de base, aí sim fica uma coisa mais séria, fica uma coisa mais profissional, fica uma coisa mais disputada, viaja-se, vai para vários campos dentro da cidade, vai para o interior. Nisso aí tem gente boa demais, entendeu? Não desmerecendo as escolinhas, eu acho que tem que fazer o esporte é saúde, é vida, tem que fazer as escolinhas. E aquele que tiver um pouquinho mais de habilidade, tiver técnica, tiver conhecimento, aí vai para os times de várzea. Eu não sei como é que aqui em Pernambuco, se vocês têm esses campeonatos de base aí. Tem núcleo também. Agora a Prefeitura de Olinda tem os núcleos aí dos bairros para poder revelar. Recife também tem algumas situações nesse sentido. Andaram recuperando também várias quadras e vários campos para poder se jogar, né? E agora, o empresário pernambucano, assim como nós mineiros temos que fazer, investir um pouco nisso. Tem um campão de terra lá, faz aí, junta 3 empresários, a gente faz isso lá às vezes, põe uma grama sintética para melhorar um pouquinho aquela população carente ali revelar alguém. Então tem núcleos, tudo tem. Diminuímos a capacidade porque não tem área, principalmente Recife, que é uma cidade pequena, mas se você for para os arredores, está se olhando. Agora, a figura do olheiro, essa aí está meio que embaixo, o pessoal agora está com scout, que eu acho importante, é a parte científica do futebol. Eu nem discuto, eu sou um defensor, né, do trabalho do analista de desempenho, que ele não só contribui, como é importantíssimo, né, para a gente trazer a melhoria do futebol. Então, eu acho que juntar ele com o olheiro. Eu tive até aqui no programa com Rodolfo Moreira, que é hoje o analista de desempenho, chefe da análise de desempenho do Náutico, ele também é o gerente, né? É um rapaz promissor, estudioso do futebol. Algumas coisas eu discordo, mas aí são questões de... Mas eu acho que ele tem futuro. E outra coisa, Cacá, que eu vi lá no Atlético, falando especificamente do futebol mineiro do Atlético,
Eu vi que o Atlético começou a ter se eu não me engano, uma escola, um curso para gestores de clube. Você tem algum conhecimento sobre isso? Não sei te falar, Alexandre, sobre isso. O que chegou aos meus ouvidos, porque o Inter começou com isso há um tempo, de preparar novos gestores, que eu acho que é uma coisa que necessita no futebol brasileiro. Profissionalizar cada vez mais, né? E a turma da velha guarda como eu, e se aposentando. Vim nova turma. Ficar até no conselho, às vezes, né? Porque eu acho que quando tem a juventude com maturidade, funciona bem. Então, a velha guarda como um conselheiro, e coloca gente jovem, e vai fazendo esse mix aí da modernidade com a experiência. Eu acho que é super válido. Eu também defendo isso aí. A mesma coisa no campo, né? Quando você monta um time só de garoto é mais difícil, só também da turma antiga é complicado. A junção. Ô Kaká, deixa eu te perguntar mais uma coisa, só para entender tua visão. A gente tem uma discussão muito sobre o Campeonato Brasileiro pela CBF ou Liga. A Liga dos Clubes, eu acho que não vai sair. Porque ele não se entende. É um querendo... Quando chega para dividir o negócio, é um querendo ganhar mais do que o outro. Né? E aí cada um defende sua sardinha. Eu tenho mais título, mas eu tenho mais torcida. Todo mundo tem razão. Tu acha que essa liga sai ou continua na CBF? Eu acho que continua na CBF. E eu espero que a CBF melhore, né? É muito escândalo, muito problema, muita roubalheira. Eu acho que não é criar uma liga nova. Eu acho que precisava ter decência, profissionalismo, auditoria, tem que funcionar a CBF. Né? Assim como teve rolo na FIFA, é uma vergonha o futebol mundial, tanto dinheiro que circula, e esses dirigentes aí, é um vexame, né? É um problema, que não é só brasileiro também, não vamos criticar só o brasileiro, né? Os dirigentes da FIFA lá fora. Então, eu não sei, talvez seria bom ter a liga, né? Mas, como você falou, cada um com seu interesse. Vale a regra que me prevalece. Então, isso não é bom. Eu também acho que a liga não acho que sai. Vai ser, não, O futebol em si vai ficar... A CBF não quer, porque a Série A, ela traz muita despesa. Então, na verdade, para a CBF, a seleção brasileira traz rentabilidade, e os outros campeonatos porque são baratos, sim, mas Série A, carrega muito. Os clubes ficam com a maioria do dinheiro, e tem que ficar, porque o dinheiro é do clube, né? Mas ela traz muita despesa para a CBF. Você falou dos treinadores, independentes se são nacionais ou não de fora, importante estar em conjunto com o elenco e com o que o clube pensa sobre futebol. Tu acha que isso é feito no Brasil? O pessoal se preocupa com isso? Pouco. Na minha avaliação é pouco. Eu acho que... Tanto é que são os mesmos mudando sempre, né? Agora vieram esses estrangeiros aí, mas é sempre... Sai do Corinthians, vai pro Palmeiras, sai do Palmeiras, vai pro Vasco, sai do Vasco, vai pro Inter. Eu acho que é meio que aquele que está livre ali. Não acho que tem essa preocupação, perfil. Eu não vejo isso no futebol brasileiro, não. Não sei como que é lá fora, tá, Alexandre? Talvez seja a mesma coisa. Tem aí um número X. É por isso que investir na gestão, né, o que você falou que talvez o Galo esteja fazendo e eu não estou ciente disso, é para trazer coisa nova, gente nova. Kaká, estamos chegando ao final do programa, tá? Vou te passar a palavra, você fazer as suas considerações, mandar um abraço, você mandar um abraço pro seu amigo cruzeirense, como é que você é atleta, é um amigo cruzeirense, faz parte, e a palavra vai ser contigo. Te agradeço a tua vinda aqui no programa, obrigado aí por trazer essas informações aí, principalmente em Minas Gerais. Eu gosto sempre de trabalhar e entender um pouco a visão do pessoal de fora, porque aqui a gente está muito regionalizado. Mais uma vez, muito obrigado aí. Eu que agradeço, Alexandre. É um prazer. Você é um amigo, um profissional aí, um podcast de muito sucesso, que traz aí polêmicas, fofocas, realidade. E isso é muito legal. Esse bate-papo é muito legal, que tenha muito sucesso no podcast. Manda um abraço pro Weber Torres, cruzeirense, Maria, lá de Belo Horizonte, grande amigo. Queria agradecer ao povo de Pernambuco. Eu tive muito sucesso empresarial na área educacional em Pernambuco. Fui dono de uma escola aqui, tive sucesso. Gosto muito de Pernambuco, gosto muito dos pernambucanos, sou sempre muito bem recebido. Então, para mim, é uma alegria estar aqui com você. Torço para que o futebol de vocês tenha sucesso, que vocês possam aí
não desperdiçar recursos, como foi feito esse estádio aí para a Copa do Mundo e que tem pouca utilidade, né? Então que a verba dos dirigentes seja bem utilizada e que a gente possa ter sucesso no futebol brasileiro como um todo. Muito obrigado. Galera, muito obrigado. Mais uma vez, Homem em Campo. Próximo programa, provavelmente teremos aí uma discussão alvirrubra. Vamos aguardar. Já fiz o convite. Abraço a todos.